Então vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, cheio da graça e da misericórdia, o Senhor nos chamou para o Evangelho e pelo sangue precioso do Senhor nos salvou e nos considerou como seus filhos. Nós agradecemos verdadeiramente. Senhor Deus, hoje também o Senhor Deus nos reuniu em um único lugar, para que possamos louvar o Senhor, para que possamos aprender a Sua Palavra Santa. Senhor Deus, através da Sua Palavra de hoje, que nós possamos pensar profundamente quem é o Senhor e o restante das nossas vidas, que nós possamos compreender como é que devemos viver. Senhor, através da Sua Palavra, que nosso espírito possa ser iluminado. Que o Senhor Deus possa colocar os nossos pés de forma firme na Sua Palavra. Nossos missionários e missionárias que estão evangelizando pelo mundo afora, que o Senhor Deus possa proteger a vida deles, para que o trabalho do Evangelho possa ser manifesto. Para todo lugar onde o Senhor Deus está, que o Senhor Deus possa permitir para que nós possamos manifestar o Seu Evangelho. Para que dentro da graça da Igreja do Senhor, que nós possamos ser verdadeiros e sinceros no seu trabalho, até o dia do retorno do Senhor. Que o Evangelho Santo do Senhor Deus possa ser testificado por nós, que nós possamos encontrar no Senhor na glória. Que o Senhor nos permita a palavra necessária para nós, que através da ajuda do Espírito Santo, toda a palavra do Senhor Deus possa ser escrita de forma profunda nos nossos corações, para que nós possamos crer verdadeiramente nas suas palavras. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Vamos procurar Novo Testamento, palavras de João, capítulo 7. João, capítulo 7, versículo 45. João, capítulo 7, versículo 45. Eu irei ler. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus. E eles lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois os fariseus: também vós fostes enganados? Então até aqui. O retiro de verão já passou. E através do retiro de verão, muitas pessoas pelo país todo receberam a salvação. Então agora, receber a salvação é importante, mas a vivência após a salvação, a vida de fé, é muito importante. Então, porque uma pessoa, ela viver de forma correta a vida de fé, não está relacionada somente a ela, mas está relacionada à sua família. Quer dizer que está relacionada a ela também por volta de 30, 100, muitas pessoas para poderem receber a salvação. É por isso que ao receber a salvação, você viver uma vida correta, isso é muito importante. Então todos após receber a salvação, precisamos pensar, como é que nós iremos viver a vida de fé? Então, de forma especial, então, como está em João capítulo 7, na palavra de hoje, o Senhor Jesus. Que tipo de Senhor é o Senhor Jesus? Nós precisamos aprender. É por isso que nós queremos aprender quão especial é o Senhor Jesus. Se nós compreendermos isso de forma exata no nosso coração, nós, na vida de fé, vamos receber, vamos considerar o Senhor de forma especial. Quem considera o Senhor de forma especial, com certeza pode mudar a vida também. É por isso que vamos ver esse tema aqui primeiro. Então, João capítulo 7, versículo 45. Então, os servidores. Esses servidores que aparecem aqui são guardas que protegem o templo do Senhor Deus. Então quer dizer que os sacerdotes, os fariseus enviaram esses servidores. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus. E eles lhe perguntaram, por que não o trouxestes? Então os guardas que guardam o templo, então eles andam armados. Quer dizer que eles foram ordenados para irem prender o Senhor Jesus, mas eles não o prenderam. Então os principais dos sacerdotes e fariseus questionaram, por que não o trouxeram? Versículo 46. Responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. Então, os guardas que guardam o templo foram prender o Senhor Jesus, e ao ouvirem a palavra do Senhor Jesus, eles receberam uma grande emoção, um grande aprendizado. Então, o Senhor Jesus disse com grande poder, e ao ouvirem a palavra do Senhor Jesus, a palavra do Senhor deve ter chegado ao espírito deles. Então, como o Senhor Jesus fala, realmente eles nunca haviam ouvido um homem como o Senhor Jesus, que falava daquela maneira. Quer dizer que o Senhor Jesus era especial, diferente de qualquer outra pessoa no mundo. É por isso que os fariseus perguntaram também, dizendo, vocês também foram enganados? Não poderiam ser enganados pelo Senhor Jesus. Mandaram ir prender, mas por que vocês receberam um aprendizado e voltaram? Então, esta palavra quer dizer que ao se encontrar com o Senhor Jesus, ao ouvir a palavra do Senhor Jesus, nós podemos perceber que o Senhor Jesus era diferente das pessoas normais. Então, se olharmos a verdade que eles disseram, eles falaram, nunca homem algum falou assim como este homem. Na história da humanidade não houve nenhum homem como o Senhor Jesus. É por isso que desde o início da história, até a história contemporânea, houveram muitas pessoas, mas não houve nenhum homem que pudesse ser comparado ao Senhor Jesus.
Quer dizer que essa palavra realmente é uma verdade registrada na Bíblia. Então nós precisamos pensar por que o Senhor Jesus é especial. Ao recebermos a salvação, nós vivemos a vida de fé de forma correta, é importantíssimo. Realmente é preciso ensinar para a criança qual é o caminho certo para que ele não saia desse caminho. Então, quer dizer que realmente após receber a salvação, a primeira coisa que você aprende após a salvação é o que se mantém mais no seu corpo. É por isso que nós, ao recebermos a salvação, enquanto vivemos este mundo, o que vai se tornar a base, o princípio da nossa vida, o padrão? Isso é muito importante. Então, é por isso que o Senhor Jesus, como Ele é tão importante, nós precisamos aprender profundamente no Espírito. E assim nós podemos viver bem a vida de fé. Então, é por isso que esta palavra, sendo a principal, após recebermos a salvação, até irmos para o Senhor Jesus, nós, enquanto estamos vivos, então nós não podemos nos encostar nos homens. Então por quê? Todo dia, cada dia a mais, nós precisamos desejar: o Senhor Jesus é o único que eu quero sustentar, é o único que eu quero realmente buscar abrigo. Quer dizer que eu preciso viver servindo ao Senhor o mais rápido possível. Essa é a verdade. Então por que o Senhor Jesus é especial? Nós precisamos aprender isso. Então, quando nós compreendemos, verificamos verdadeiramente que o Senhor é especial, realmente, e essa pessoa, e ela vai contra o Senhor Jesus, não considera de forma especial, ela recebe o julgamento do Senhor. Houveram muitos julgamentos ilegais até o dia de hoje, mas a pessoa mais realmente insensata e culpada é o Pilatos, que julgou o Senhor Jesus. O Pilatos, ele julgou o Senhor Jesus de forma errada. Esse Pilatos, ele é um homem que é realmente xingado por toda a humanidade por 2000 anos. Realmente, não é somente uma pessoa que negou ou vendeu alguém. Realmente, não. Existem diversas pessoas no mundo, mas Judas Iscariotes é xingado até hoje. Então, como é que você serve ao Senhor Jesus? Isso é algo muito importante dentro da nossa vida. Então, já que o Senhor é um ser especial, para nós que recebemos a salvação também, o Senhor Deus, ele está nos requisitando algo especial. E o Senhor, ele não somente requisita algo especial, mas realmente o Senhor Deus nos considera como especial dentre todas as coisas deste mundo. Então, um cristão verdadeiro, quem conhece o Senhor Jesus, ele precisa fazer coisas especiais que nenhum homem no mundo consegue fazer. E já que esse Senhor é um ser especial, dentro do Senhor, quem age de forma correta, ele não vai ser recompensado pela dor, mas sim pelo grande prêmio do Senhor Deus. É por isso que até hoje, conforme a palavra deste homem, realmente não houve nenhum homem, nunca houve homem algum que falasse igual a este homem. É por isso que o Senhor Jesus é um ser especial. Então vamos pensar em coisas importantes até agora. Se olharmos em Salmos 9, então o homem é somente o homem, não passa de um homem. O homem, ele depende das coisas visíveis aos olhos, mas na vida de fé, nós não podemos depender dos homens, nós precisamos depender do Senhor. Isso precisa ser exato. Vamos procurar Salmos capítulo 9. Salmos 9, versículo 20. Põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Selá. Então, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Nós somos homens, nós não somos Deus. Se olharmos na Bíblia, sendo o homem, realmente houveram muitas pessoas que fingiam ser Deus. Então, se olharmos em Ezequiel capítulo 21, havia um rei que ele se considerava como próprio Deus. Até o rei da Babilônia, e se olharmos em Isaías, podemos ver que ele se considerava como Deus. Ele achava que realmente ele era grandioso, mas o Senhor, ele fala, para que são formados por meros homens. Até o rei Herodes, e ele vestia roupas feitas de prata, e ele falava para todas as pessoas. Então todas as pessoas, ao ouvirem isso, pensavam: nossa, isso é a voz de Deus. Isso não é a voz de um homem.
E então o anjo do Senhor veio e o matou. Realmente, como é um grande pecado você querer se tornar Deus. Então, para que possam saber que são meros homens. O Senhor é Deus e o homem é homem. Napoleão, ele disse, não existe um impossível no meu vocabulário. É uma palavra muito arrogante. Napoleão, ele quando ia invadir a Rússia, muitas pessoas ao redor o disseram. Muitas aves já partiram, já voaram, está chegando rapidamente o inverno. Então contaram diversas coisas para eles, falando que não era correto invadir a Rússia no momento. Então, mas mesmo com todas as advertências, ele contradizeu rindo, dizendo, eu sou o imperador. Tudo que vai contra mim é pecado. E é por isso que ele foi com todo o exército. E chegou o inverno rápido. Ele ficou tão frio. E ele perdeu quase todos os seus exércitos. E Napoleão retornou para o seu país. Então, o homem, mesmo ele sendo tão grandioso, se ele não receber a ajuda de Deus, ele não é nada. Para que saibam as nações que são formadas por mero homens. Então, ele é um homem, as pessoas ao redor são homens. Então, Isaías está dizendo, realmente para você não depender da sua vida, de si mesmo, porque o seu nariz, o seu fôlego depende do Senhor. Então, o homem depender de um outro homem é ignorante demais. É por isso que realmente Ezequiel disse que nós não podemos depender da vida que é tão fraca, tão fútil, porque realmente no momento que o fôlego é cortado, assim acaba. Então não importa qual plano que você faça, quando o fôlego é cortado, você retorna para o pó. Então não pode depender de nada neste mundo. Realmente mesmo as pessoas que falem alto dizendo que vão te ajudar, você não sabe quando essas pessoas irão morrer. Então é uma vida que irá se apodrecer. Então Romanos capítulo 1. Quer dizer que o homem ele é corruptível. Ele somente pode atravessar a morte. Romanos capítulo 1. Palavra de Romanos capítulo 1. Versículo 23. Vamos ler todos juntos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Então, a glória incorruptível do Senhor Deus, o Senhor Deus criou este universo, o Senhor Deus controla este universo, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, a glória está nele, mas os homens, eles servem a imagem do homem que é corruptível. Ele não disse somente o homem, mas o homem corruptível. Então, até hoje, todas as pessoas que nasceram, elas foram para o túmulo e apodreceram. Todos são realmente vidas que estão para a morte. São pessoas que irão apodrecer. Se olharmos, existem muitos ídolos, não é? Artistas. Então, eles viverem realmente como celebridades, isso é momentâneo. Eles não conseguem resolver nenhum problema deles. Então tem pessoas que consideram pesquisadores como realmente o norte na vida deles. Mas o que esses pesquisadores fazem pela vida deles? Existem muitas pessoas famosas no mundo. Mas você colocar eles como norte, como padrão na sua vida, já é insensato fazer isso. Porque são pessoas que também irão se tornar corruptíveis. Então uma pessoa, ela depende, ela se esforça para servir o empresário, o dono da empresa. Mas o que aquela pessoa pode fazer por mim? Realmente é uma coisa muito pequena. Então, quem é especial? Então, nós precisamos compreender isso de forma exata. Então, após recebermos a salvação no início, isso precisa ser exato. Não existe nenhum homem que pode ser comparado a Deus. Então, quem é que eu preciso servir? Por que eu preciso viver servindo ao Senhor Deus? Isso tem que ser exato. Então, em Josué, capítulo 24, Josué disse para diante de todo o povo. Ele disse para escolherem aquele a quem irão servir. É para escolher a quem irão viver servindo. Então, somente eu e minha casa serviremos ao Senhor Jeová. Por isso, é preciso escolher de forma muito exata. Então, em quem que eu vou viver?
e em quem eu vou ser obediente. Isso precisa ser exato. Então, eles falam que 100 menos 100 é zero. Mesmo que você tenha lido todo o livro da Bíblia, se você não lê a Bíblia, é o mesmo que nada na vida. Os livros do mundo não podem te fazer compreender os problemas do mundo. Mesmo que você conheça todas as pessoas do mundo, se você não conhece o Senhor Jesus, vai se tornar o zero. Mesmo que eu não tenha lido outro livro, se eu li de forma exata a Bíblia, a vida pode se tornar 100. Realmente, mesmo que eu não tenha na vida, que eu não consiga as coisas do mundo, mas se eu conheço o Senhor Jesus, a minha vida pode ser 100%. Por quê? Porque o Senhor Jesus é especial. Então, realmente, algumas pessoas me chamam de doido por Jesus. Eles ficam falando, você é doido por Jesus. Por que você somente fala sobre Jesus? O rei Agripa disse para o apóstolo Paulo, disse, Paulo, eu vi que realmente você está louco. E eu procurei doido em grego. Eles falam pai do mai, menia. Pai do mai, menia. Então quer dizer que você é um maníaco por Jesus. Um maníaco por café. Um maníaco por esporte. Existem muitos maníacos. Então, maníaco por Jesus. Olhando para você, você é maníaco por Jesus. Qualquer coisa que faça, você fala Jesus. Então, realmente, ele disse, eu não estou louco, eu estou falando coisas corretas, exatas. Então, é por isso que o Senhor Jesus, como é um Senhor especial, realmente o apóstolo Paulo soube de forma exata. É por isso que ele perguntou, realmente, por que você está toda hora dependendo do Senhor Jesus? Quer dizer que o Senhor Jesus não é um ser normal. Quer dizer que nós temos muito que falar do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus não é uma pessoa normal. Nós, quando conhecemos o Senhor Jesus em carne, o Senhor Jesus era somente um dos apóstolos, um dos profetas, mas após recebermos a salvação, nós podemos perceber como o Senhor Jesus é um Senhor especial. Vamos trocar na Bíblia, Cânticos, capítulo 1. Cânticos, capítulo 5, versículo 9. Que é o meu amado mais do que o outro amado? Ó tu, a mais formosa entre as mulheres. Que é o teu marido mais do que o outro amado, que tanto nos conjura. Cântico conta sobre o amor do rei Salomão com a mulher sulamita. É por isso que a mulher sulamita, ela representa a imagem do santo, e Salomão representa a imagem do Senhor Jesus. É por isso que disse, ó tu, formosa entre as mulheres. Então, o que tem realmente em você de melhor do que um amado? Realmente, o que você tem melhor do que o próprio amado para me pedir coisas assim? O Senhor Jesus que você ama. O que Ele tem de melhor do que outras pessoas? Então, o Senhor Jesus. Se tem alguém que considera o Senhor Jesus realmente iguais a outras pessoas do mundo, realmente não tem um porquê você servir ao Senhor. Então você respeita o empresário, é por isso que você serve à empresa. Você se considera especial o presidente, é por isso que você serve o presidente. Então você procura quem é especial, quem é importante. Então, realmente o que é que você tem, o que outras pessoas realmente não têm de melhor como essa pessoa amada. Então a mulher sulamita, ela respondeu, o meu amado é branco e rosado. Ele é o primeiro entre 10.000. Então o Senhor Jesus, antes de qualquer coisa, o Senhor Jesus é aquele que morre por nós. É o Senhor que é perfeito por nós. Versículo 16. A sua boca é muitíssimo suave. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, e tal o meu amigo, ó filha de Jerusalém. Então, ele é totalmente desejável. Quer dizer que o Senhor Jesus é especial. Então, fora do tabernáculo, realmente
realmente parece que é somente um cerco de madeira e somente tenda com panos, mas quando você entra lá dentro do tabernáculo, é a construção mais cara do mundo. E então nós começamos olhando quem é o Senhor Jesus, realmente como é o Senhor Jesus, se nós conseguimos verificar que Ele é um ser especial. Nós precisamos ter uma relação exata com o Senhor. E a coisa mais sensata é nós seguirmos a palavra do Senhor Deus. Então isso é a vida mais bem abençoada. Então realmente o Senhor Jesus, em que parte Ele é especial? O Senhor Jesus, Ele é totalmente diferente das pessoas do mundo. Conforme a história, o único que tem escrito todas as coisas que Ele efetuou é somente o Senhor Jesus. Realmente houveram muitos religiosos no mundo, mas não houve nenhum homem que teve escrito a sua história antecipadamente como profecias. O Senhor Jesus, realmente, antes dele nascer, há 450 anos, realmente já foi escrito várias profecias sobre ele. 450 anos antes do Senhor Jesus vir, o Antigo Testamento foi completo. Realmente, o Antigo Testamento existindo há 405 anos antes do Senhor Jesus, já houveram 300 profecias sobre a vinda do Senhor Jesus. Então, o homem contando as profecias que aparecem na Bíblia, eu nunca contei, mas uma pessoa que contou disse. De quantas profecias aparecem na Bíblia? Ele disse que aparece por volta de 10.118. Então quer dizer que realmente por volta de 320 falam sobre o Senhor Jesus. Quer dizer que são diversas profecias. Tá, uma profecia que antecipadamente está escrita sobre o Senhor Jesus, é somente Jesus que possui isso. Então, Salmos, vamos procurar uma palavra que foi escrita 1000 anos antes de Cristo. Salmos 22. Versículo 6. Então, 1000 anos antes do Senhor Jesus vir, Davi, ele profetizou: mas eu sou o verme, e não o homem, o próprio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. Então, versículo 14. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou. Traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Davi, ele viu o Senhor Jesus antecipadamente. Se olharmos no versículo 18, repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Então o Senhor Jesus, quando estava crucificado, eles tiraram toda a sua roupa e tiraram praticamente todas as roupas íntimas do Senhor Jesus. Então no passado era realmente muito precioso o tecido. Então os soldados, eles pegavam cada tecido realmente da roupa, rasgavam e dividiam. E já que as roupas íntimas é tão triste você rasgar, então eles não rasgavam. Eles tiravam a sorte para ver quem ganhava para levar essas roupas íntimas. Então conforme esta palavra também aconteceu de forma exata na Bíblia. O Senhor Jesus foi crucificado na cruz. Se olharmos o versículo 16, os cães realmente representam os falsos religiosos, que realmente rodearam o Senhor Jesus. Os religiosos rodearam o Senhor Jesus. Então, realmente, esses cães rodearam o Senhor Jesus. Realmente, os malfeitores cercaram e transpassaram as mãos e os pés do Senhor Jesus. Então, a cruz surgiu realmente centenas de anos realmente no tempo do Senhor Jesus, realmente centenas de anos atrás, mas há 1000 anos antes de Cristo, quando não existia cruz, aqui já fala sobre transpassar as mãos e os pés. Quer dizer que o sangue do Senhor Jesus realmente foi derramado como água. Então, todos os meus ossos se desconjuntaram. Então, realmente, os ossos não foram quebrados, mas todos eles realmente se romperam. Então, quer dizer que realmente
toda a minha força realmente se secou, realmente como um caco. A língua me pega ao paladar e me puseste no pó da morte. Quer dizer que realmente você derramou tanto sangue e você começa a ficar com sede. E o Senhor Jesus pediu por água. E também, se olharmos no versículo 6, então o Senhor Jesus disse que ele não é homem. Ele realmente o quê? É caso de zombaria para o povo, para todos os homens. E também todas as pessoas disseram abaixo da cruz, realmente zombando do Senhor Jesus, falando: realmente ele ficou falando que ele era o Senhor, se ele é filho do Senhor Deus, ele precisava se salvar porque ele não se salva. Então eles zombaram. Mas essas palavras todas aconteceram verdadeiramente na vida do Senhor Jesus. Então quer dizer que por volta de 320 profecias em relação ao Senhor Jesus aconteceram de forma exata na Bíblia. É por isso que um matemático, Piston, ele pegou 340 profecias do Senhor Jesus de forma aleatória, randomizada, e pegou 8. E 8 dessas profecias, ele viu qual era a probabilidade das 8 acontecerem na vida do Senhor Jesus. Ele falou que realmente é 10 elevado a 17. 1 sobre 10 elevado a 17. Então, para explicar isso, é muito difícil. Quer dizer que o Texas ele tem 7 vezes o tamanho da Coreia do Sul. Então, ele tem 7 vezes o tamanho da Coreia do Sul. Então, vamos pensar que foram pegos moedas de 5 centavos, colocando sobre todo o Texas, para cobrir todo esse Texas, e você conseguir escolher uma moeda que fala sobre a profecia do Senhor Jesus. É a probabilidade de vir a profecia do Senhor Jesus, de ser correta. Quer dizer que você pega todas essas moedas, pega 7 e pinta, e você tira por sorteio, é a chance da profecia do Senhor Jesus ter sido cumprida. E depois ele pegando realmente 100 moedas, realmente, quer dizer que ele falou que é o número de estrelas realmente no universo. Quer dizer que realmente o número de estrelas que ele contar realmente são trilhões e trilhões. Quer dizer que é entre trilhões e trilhões acontecer realmente por volta de 100 profecias durante do Senhor. Mas 300 profecias sobre o Senhor Jesus terem acontecido, quer dizer que é impossível. Então, há 400 anos antes do Senhor Jesus vir, a Bíblia do Antigo Testamento foi concluída. E 250 anos antes de Jesus Cristo, foi traduzido para o romano, para o grego. É por isso que por toda Roma haviam várias realmente livrarias, bibliotecas que estavam escritos em romano, em latim e em grego, a Bíblia. Então quer dizer que isso é uma verdade que não tem como recuar. Então quer dizer que o Antigo Testamento já estava escrito naquele momento. É por isso que o apóstolo Paulo, quando estava evangelizando, ele levava o Antigo Testamento e falava sobre o Senhor Jesus, que realmente morreu e ressuscitou, para mostrar todas as evidências para que as pessoas pudessem crer. E as pessoas creram nisso. Quer dizer que o Senhor Jesus, ele tendo sido escrito antecipadamente sobre a sua vida, é algo especial. E o Senhor Jesus, ele ter citado sobre ele mesmo também é algo especial. Então, realmente, um homem, quanto mais realmente impressionante ele realmente não fala sobre isso. Porque o que as pessoas vão falar? Quem sou eu? Eu sou pecador. Então, mas o Senhor Jesus, ele falou muito sobre ele. Então, é por isso que se olharmos na palavra do Senhor Jesus, o Senhor Jesus está falando palavras que o homem não consegue falar. Então, o Senhor Jesus disse: vocês sabem quem sou eu? Eu sou maior do que Jonas. Eu sou maior do que Salomão. Então, o homem mais sábio do mundo era Salomão. Mas o Senhor Jesus disse: aqui está o homem maior do que Salomão. Então, o Senhor Jesus disse que o homem maior do que o templo está aqui. Então, se olharmos em João capítulo 4, o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana. Então, a mulher samaritana disse: quando o Messias vier, vai nos contar todas as coisas. E o Senhor Jesus disse: eu o sou. Eu o sou. Então, vamos procurar Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, versículo 41. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas.
E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Então, ao ler a Bíblia, por que as pessoas de Nínive, ao ouvirem a palavra de Jonas, se arrependeram? Então, Jonas ficou durante 3 dias na barriga de um peixe. Estando na barriga de um peixe, ele depois foi cuspido para fora. Então, Jonas, para ir para Nínive novamente, realmente demora muito para ir. Mas como é que eles ouviram a pregação de Jonas e se arrependeram? Então, um homem chamado James Butler, ele foi pescar um peixe e ele foi engolido por uma baleia. Depois de 2 dias, ele conseguiu viver. Então, ele ficou dentro da barriga da baleia. Então, o rosto dele mudou. O rosto dele mudou para branco por causa de todo aquele suco gástrico. E também, da mesma maneira, Jonas, estando 3 dias dentro da barriga do peixe, com certeza deve restar realmente indícios de que ele estava dentro da barriga do peixe. Então ele disse para as pessoas de Nínive, disse: ei vocês, eu não queria evangelizar para vocês, mas eu fui pego pelo peixe e agora fiquei assim. Olhem para mim, eu estava dentro do peixe, eu tenho evidência para mostrar para vocês. Agora, se vocês não se arrependerem, vocês vão ser totalmente destruídos. É por isso que eu acredito que eles se arrependeram. Isso é somente uma imaginação minha, é só uma imaginação. Então, mas ao ouvirem a palavra de Jonas, eles se arrependeram. E o Senhor Jesus disse: aqui está quem é maior do que Jonas. E depois, versículo 42, vamos ler todos juntos. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Então, a rainha da Etiópia, ela para vir até a terra de Jerusalém passa de 1.500 quilômetros. Então, para resolver o problema da vida dela, ela foi até Salomão. Mas o Senhor Jesus disse: então, o homem maior do que Salomão está aqui. E vamos ler todos juntos, Mateus capítulo 12, versículo 6. Vamos ler todos juntos. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Então, maior do que o templo. Então, em João capítulo 8, o Senhor disse: então, vocês nasceram de baixo e eu nasci de cima. Então, se vocês não crerem que eu sou o Senhor, vocês todos morrerão abaixo do pecado. Quem sou eu? Eu desde o início tenho vos contado. Então, ao pensar na palavra do Senhor, um a um, não são palavras normais. Então, o Senhor Jesus disse: eu sou isso e isso. Então, em João capítulo 6, o Senhor disse que Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Se o homem comer deste pão, ele viverá. Então, quer dizer que o Senhor Jesus disse que é o pão vivo que desceu dos céus. Em João capítulo 6, o Senhor disse que Ele é a luz do mundo. Em João capítulo 10, o Senhor Jesus disse que Ele é a porta para o campo das ovelhas. O Senhor Jesus, Ele disse também que Ele é o pastor de ovelhas, o bom pastor. Em João capítulo 10, o Senhor disse que Ele é a vida, o caminho e a verdade. Quem realmente estiver no Senhor, realmente Ele viverá. Então, realmente, todo homem que não for pelo Pai, realmente não forem por mim, não poderão chegar ao Pai. Então, em João capítulo 19, o Senhor disse que Ele também é a videira verdadeira. Então, sobre Ele está se manifestando de forma exata. Ele está dizendo: vocês sabem quem eu sou isso e isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é que pode falar isso? Então, se não for por mim, não há ninguém que chegue ao Pai. Então, o Senhor Jesus, Ele realmente já disse de forma exata quem Ele era. Ele se manifestou que era Filho do Senhor Deus vivo. É por isso que, se nós conferirmos a palavra do Senhor, nós podemos perceber que Ele realmente é, ou se é o verdadeiro Pai do Senhor Deus, realmente, ou Filho do Senhor Deus, ou Ele é um caloteiro, ou Ele é um maluco. Realmente, mas quem é que pode falar que o Senhor Jesus é maluco ou caloteiro? Então vamos para João capítulo 8.
João capítulo 8, versículo 56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que o Abraão existisse, eu sou. Então, vosso pai, Abraão, vendo o meu dia, se alegrou. Então, se olharmos em Gênesis, o Senhor Jesus se manifestou para a imagem de Melquisedeque e realmente abençoou Abraão. E também aparecem 3 homens, realmente, que falam que são 2 anjos e um é o Senhor. Então, Sodoma e Gomorra também, naquele tempo do julgamento. A Abraão, ele disse: Senhor Deus. Então, dentre eles também devem existir realmente justos. Realmente o Senhor julgar os pecadores neste mundo, realmente junto dos justos, realmente e os pecadores juntos, realmente isso não está certo para o Deus justo. Por favor, perdoe se tiver 50, 45, 40, 35, 20, até 10. E ele disse mais uma vez ao Senhor: Senhor, pela última vez, se tiver 10 justos, o Senhor perdoará? Então ele terminou a palavra e depois o Senhor, ele partiu. E aquele era o Senhor Jesus. Então, realmente, ao ver o meu tempo, ele se alegrou. Então os judeus disseram: então você não tem nem 50, mas você viu o Senhor Jesus? O Senhor Jesus tinha um pouquinho mais de 30 anos. Mas parece que o Senhor Jesus estava um pouco velho demais. Então, se olharmos em Isaías, realmente o Senhor Jesus, ele disse que ele tinha barba. Então o Senhor, ele tinha 30 anos, mas mesmo olhando, ele não parece nem com cara de 50. Mas como é que ele viu a Jesus? Ele viu o tempo de Abraão. Então o Senhor Jesus disse: em verdade vos digo, que antes de Abraão, eu já realmente habitava, ou eu habitaria. Realmente o Senhor Jesus, que ele já habitava, que ele já estava, quer dizer que ele é Deus. É por isso que todos os homens queriam matá-lo. Se caso agora eu dissesse: Pedro Álvares Cabral me viu, realmente o que vai acontecer? Eu vou me tornar um doido. O Senhor Jesus disse: há 2000 anos atrás, Abraão me viu. Então realmente, verdadeiramente viu. Então João capítulo 10. Versículo 30. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Então o Senhor Jesus disse que ele é realmente único com o Senhor Deus. Então os homens, eles disseram: realmente, como é que você diz que é Deus? Você é um homem. Então eles queriam apedrejá-lo. Então o Senhor Jesus é Deus. Então João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 7. Se vós me conheceis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu: mostra-nos o Pai? O Senhor Jesus, ele é o Deus que não é visível aos olhos dos homens, mas se fez carne a este mundo. Quer dizer que realmente quem vê ao Senhor Jesus pode ver ao Pai. Como assim está pedindo para mostrar ao Pai? Então realmente quem me vê pode ver ao Pai. O Senhor, sendo triuno, realmente é Deus. O Senhor Deus, ele morreu. O Senhor Jesus morreu e ressuscitou.
E havia um discípulo chamado Tomá. Realmente Tomé, ele disse, eu realmente sou empirista. Eu preciso ver o Senhor Jesus. Eu preciso tocar em suas feridas. Eu preciso colocar a mão, o dedo, realmente no lugar onde foi perfurado os pregos. Realmente eu preciso colocar a mão até nas costelas do Senhor Jesus. E ele disse que realmente não creria que o Senhor Jesus havia ressuscitado se ele não visse. E o Senhor Jesus ressurgiu e disse para Tomé, realmente coloque a sua mão nas minhas feridas, coloque sobre as minhas costelas. E mesmo assim, realmente não se torne uma pessoa sem fé, realmente se torne alguém que tem fé. Então, João capítulo 20, vamos procurar o que Tomé respondeu. Capítulo 20, versículo 28 e 29, vamos ler todos juntos. E Tomé respondeu, disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, por que me vistes, Tomé, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então Tomé disse, o meu Senhor, o meu Deus. Então você crê ao me ver? Bem-aventurados são aqueles que ao não me verem podem crer. Então nós não vemos o Senhor Jesus, mas estamos crendo. Então o Senhor Jesus realmente diz em João capítulo 5, realmente toda essa Bíblia ela testifica sobre mim. Quer dizer que essas escrituras elas testificam sobre o Senhor Jesus. Como é uma palavra tão surpreendente. Então todos vocês, se tivessem crido realmente em Moisés, teriam crido em mim. Porque Moisés realmente testificou sobre mim. Então, mas não creram nem no trabalho de Moisés, mas como querem crer no meu trabalho. Então, realmente os 5 livros iniciais foram escritos por Moisés. Então Moisés ele escreveu sobre o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus disse, filho, os seus pecados estão perdoados. Isso não é uma palavra que um homem pode falar. Então Mateus capítulo 16, o Senhor Jesus disse, então você é Pedro. Realmente sobre esta rocha estabelecerei, edificarei a minha igreja. Então realmente esta igreja é realmente o lugar onde o Senhor Jesus disse que é sua, que é própria dele. É por isso que também se olhamos em Atos também, o Senhor disse para apacentar as suas ovelhas. Realmente para Pedro, apacentar as suas ovelhas, apacentar as minhas ovelhas. Realmente sempre disse meu, meu, meu. Realmente até a igreja o Senhor disse que é a minha igreja. Para as pessoas que também são salvas, o Senhor disse as minhas pequenas ovelhas. Meu, meu, o Senhor ele está continuamente dizendo a mesma coisa. Então vós realmente não preocupeis em vosso coração, realmente crereis em Deus, crereis em mim. Então, realmente o homem para me servir precisa me seguir. Realmente quem serve a mim aonde eu estou, realmente pode servir ao Pai, porque o Pai o aconselhará. Então, realmente para servir o Senhor precisa seguir o Senhor. E precisa ir para o lugar onde o Senhor está para servi-lo. E assim realmente pode receber o cuidado do Senhor Deus. Pense muito bem. Realmente, se todas as coisas que o Senhor Jesus disse for verdade, então ao redor do Senhor Jesus, realmente se colocarmos o homem, colocamos qualquer outra coisa, vai ser o que? Idolatria. Então, ao lado do Senhor, realmente nós precisamos evitar, para tomar cuidado para não deixar nada de errado. Então vamos procurar 1 João capítulo 5. João capítulo 5, versículo 20. Versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu o entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, o Filho do Senhor Deus veio ao mundo, mas quem é esse Senhor? Então, o Senhor, realmente ele disse que ele é o Espírito da verdade. Ele realmente é verdadeiro Deus, é a vida eterna. Versículo 21, vamos ler todos juntos. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Então, Deus verdadeiro, o verdadeiro Deus que se fez homem, ele teve neste mundo, é algo exato. Então, é por isso que ao lado do Senhor Jesus, nós precisamos tomar cuidado para não deixar o quê ao redor? Nós precisamos tomar cuidado para não deixar ídolos, porque o Senhor Jesus é especial. Então, Jesus.
se ele realmente foi citado isso, aquilo, realmente nós podemos ver que são palavras especiais, porque não houve nenhum homem que falava como o Senhor Jesus. Falamos em Lucas capítulo 9. Realmente no Monte da Transfiguração, o Senhor Deus disse, realmente vós realmente ouvireis a palavra dele. Disseram para ouvir a palavra do Senhor Jesus. E então o Senhor Jesus, como ele realmente citou várias coisas, isso, aquilo, realmente isso é muito importante. Então realmente o que o Senhor ele disse sobre toda essa Bíblia? Em Lucas capítulo 17, realmente o Senhor ele disse que toda a palavra da Bíblia, realmente toda a lei, realmente pode ser acabada, mas realmente a salvação que o Senhor Jesus ele permite para um único Espírito, o arrependimento de um único Espírito é maior do que todas as coisas. Então, se olharmos em hebraico, se olharmos em grego, perdão, se olharmos em grego arrependimento, eles falam tuk, e nós temos a letra I e J. Então quer dizer que essa caída do I e J nós podemos falar que é o arrependimento. Então quando nós falamos no coreano também A, I, então quer dizer que realmente ele fala sobre o arrependimento. Então o Senhor ele disse como existe realmente uma coisa que se cai dos céus, realmente como arrependimento não existe nada maior. Quer dizer que não são palavras normais que o Senhor está dizendo. Quer dizer que ele está comparando todo o sol, realmente de todo o arrependimento de um único homem com todo este universo, com todas as coisas. Então realmente o Senhor Jesus, realmente ele está dizendo, realmente toda a palavra do Senhor Jesus realmente vem do juiz. É por isso que realmente o Senhor julgará todo o homem. Do que não receber a palavra do Senhor, realmente esta palavra julgará o homem após a morte. Tem Mateus capítulo 24, o Senhor ele está dizendo, realmente todas as coisas, toda a criação pode passar, mas a minha palavra não passará. Quem é que pode falar uma palavra dessas? Então realmente esse grande poder sobre a Bíblia, o Senhor Jesus ele está manifestando. Então realmente o Senhor ele está dizendo em Lucas capítulo 6, realmente pelo julgamento não podem fugir. Então por quê? Realmente, se olharmos em Mateus capítulo 18, vamos procurar. Capítulo 18, versículo 8. Então, a partir do versículo 6 eu irei ler. Mas, qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, e se submergisse na profundeza do mar. Então, realmente, o mar realmente é muito profundo. Ele está dizendo realmente para uma pessoa, realmente é melhor que você morra afogado na profundeza do mar do que você levar uma pessoa para a perdição, para o engano. Até por isso que o 8 e 9 vamos ler todos juntos. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor que é entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos, serem lançados no fogo do inferno. Então, quem é que está falando de forma tão severa sobre o pecado? Então, a vossa mão, o vosso pé, realmente, quando pecar, então, corte-o fora. Arranque o olho. Então, é melhor que faça dessa maneira do que você ir para o fogo do inferno eterno. Então, o pecado ele é tão medonho desse jeito. É por isso que em Mateus capítulo 5, versículo 26, o Senhor ele disse, em verdade vos digo, realmente, não saireis dali se não pagares o último ceitil. Até o último ceitil. Então, o pecado que parece o tamanho de uma moeda de 1 centavo. Então, realmente, o Senhor, se nós pensarmos muito bem no que Ele disse, Ele é diferente das pessoas normais. Então, o Senhor Jesus disse em Evangelho de João, capítulo 3, realmente, se o homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, quem é que pode falar uma coisa dessas? Ele esforçai para entrar pela porta estreita, porque muitos realmente tentam, mas poucos os que possam entrar por ela. Realmente o Senhor ele está nos dizendo essas coisas. Então, ele está dizendo para a raça de víbora, realmente como vós podereis fugir realmente do julgamento dos céus? Realmente como é que alguém pode falar isso? Porque é o Senhor Jesus, é diferente. O Senhor disse para Judas Iscariotes, realmente seria melhor se você não tivesse nascido na terra. Ele está falando isso porque existe o inferno.
Então vamos para João capítulo 7. João capítulo 7, versículo 33, 34. Versículo 33. Disse-lhes, pois, Jesus: Ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Então o Senhor Jesus disse: daqui a pouco tempo eu irei partir. Então, mesmo que vocês me procurem, vocês não vão poder me encontrar. Vocês não podem ir para onde eu estou. Então, como isso é algo tão pesado? Então, para aquele lugar onde o Senhor está indo, se você não consegue ir, quer dizer que você vai para o inferno. Então, até entrar na universidade, eu nunca havia ido para nenhuma igreja, mas depois que eu entrei na universidade, eu fui para a igreja para aprender a Bíblia. Então eu fui para a igreja quando eu ficava em outra região. Então durante 2 horas eu aprendi a Bíblia. E o pastor, realmente, ele foi ensinando durante 2 horas, mas a palavra dele era muito rápida, 1 hora, quer dizer, e era muito rápido, e eu não conseguia entender ele falando muito rápido a Bíblia. Eu falei, meu Deus, não estou entendendo nada. Depois que aprendi 1 hora, eu levantei para ir embora daquele lugar. Quando eu queria me levantar para ir embora, então ele falou um versículo e eu tive que parar. Vamos procurar. Mateus capítulo 10. Então isso não é algo normal. Vamos procurar. Mateus capítulo 10. Versículo 14. E, se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade eu vos digo, que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Ele falou essa palavra tão rápido como se fosse uma metralhadora. Tu sacudiu o pó dos pés. Como é uma palavra tão medonha? Então, se você negar a palavra do Senhor Deus, você não a recebê-la, é para sacudir o pé do lado de fora. Porque Sodoma e Gomorra vai ter mais vigor do que essa cidade. Então, eu tinha uma boa impressão sobre o Senhor. Mas para sacudir o pó dos pés, então isso não é algo normal. Então isso é realmente algo tão horripilante. Então, como é uma palavra tão pesada diante do Senhor Deus, que se você negar isto, é para sacudir o pó dos pés. Então quer dizer que é uma pessoa que não procura? Realmente o Senhor Deus está dizendo para largar e ir para outro lugar para evangelizar. Ou pode ser uma advertência falando sobre o julgamento do Senhor Deus para aquele povo. Então, quanto mais você pensa sobre a palavra do Senhor que aparece aqui, então você consegue perceber, isso é algo sério do sério. Então, realmente, para o malfeitor que estava morrendo na cruz, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, quem é que pode falar uma coisa dessa? Então, o Senhor Jesus, Ele disse palavras especiais sobre Ele. Então, para diversas coisas, Ele tinha grande certeza e falava de forma exata. Realmente não houve nenhuma pessoa que falasse dessa maneira. E também, o Senhor Jesus, enquanto vivia 3 anos e meio, realmente não havia nenhuma pessoa que estava junto com o Senhor. O primeiro milagre do Senhor foi transformar a água em vinho. Então a água e o vinho são realmente coisas totalmente diferentes, mas transformar a água em vinho? Então, iniciando daquilo, o Senhor Jesus, Ele manifestou todo o milagre, todos os sinais. Realmente andou sobre a água do mar, Ele fez com que os peixes pudessem ser multiplicados, Ele realmente ressuscitou até os mortos. Então, Lázaro, ele estava já realmente 3, 4 dias dentro do túmulo dele. O Senhor Jesus disse, te retirai a pedra. E disse, Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio para fora. O rosto dele está coberto com laços. Ele está totalmente amarrado. Como é que ele saiu para fora? Vocês já viram? Realmente ele saiu pulando. Então o Senhor Jesus disse para soltar eu, deixar eu ir.
Quem é que pode fazer um milagre desses? O Senhor Jesus não disse somente palavras. Durante 3 anos e meio, ele efetuou grandes sinais. E através disso, realmente ele manifestou que a palavra do Senhor Deus é verdadeira. E a morte do Senhor é realmente muito especial. O Senhor Jesus, que não tem pecado, ele morreu de forma mais triste possível na cruz. Então, morrer na cruz, isso é uma morte especial. Então, mas quando morrem, realmente a dor é tão intensa. Tem pessoas que murmuram, tem pessoas que realmente reclamam. Mas o Senhor Jesus, ele disse somente 7 palavras na cruz. Mas o homem, realmente no maior sofrimento que ele tem, realmente o que ele grita no meio do sofrimento é o que está guardado no seu coração. Tem pessoas que quando estão nascendo o filho, parindo o filho, as mulheres elas gritam, xingam o marido todo porque dói muito. Então, porque nascer o bebê, realmente a culpa é do marido. Então, quando a pessoa está muito cansada, tudo que está ali dentro, ele começa a sair para fora. Então, o Senhor recebendo todo o sofrimento na cruz, ele diz 7 palavras muito especiais. Então, enquanto todos zombavam e xingavam o Senhor disse, Pai, perdoa eles. Realmente não sabeis o que fazem. Então, o Senhor Jesus disse as palavras especiais na cruz. E ele disse para o malfeitor, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E mais uma palavra. Então, abaixo da cruz, ele disse para o João, veja, e esta é tua mãe. Então, não olhe para mim, olhe para Maria. Então, mulher, olhe, eis o teu filho. Então, quer dizer que o Senhor, ele criou uma nova relação de família em cima da cruz. Então, perdoa os pecados dele. Então, o Senhor Jesus estando na cruz. Realmente, todas as pessoas, elas puderam realmente ser salvas. É isso que o Senhor Jesus queria manifestar. Então, mas esse perdão está para as pessoas que creem. Realmente é por isso que o malfeitor que estava ao lado do Senhor Jesus, ao crer, ele pôde receber e pôde ir para o paraíso. Então, realmente, quem crê, quem recebe a salvação, pode se tornar uma nova família. Por todo aquele que faz da vontade do Senhor Deus, o Senhor Jesus disse que é o meu irmão, minha mãe, realmente os meus familiares. Então, para fazer todo esse tipo de trabalho, o Senhor Jesus, ele foi lançado para fora. Ele disse, Eli, Eli, sabatani, realmente, por que me abandonastes? Então, para nos perdoar, para nos levar para o seu reino, ele nos transformou em uma nova relação de família. O Senhor Jesus, ele foi largado. O Senhor Jesus disse, tenho sede. Então, para ele nos dar a verdadeira paz, e o Senhor Jesus, com sede, ele disse, está consumado. E assim ele entregou, rendeu seu espírito para o Pai. Então, no meio do maior sofrimento, quem é que pode falar numa coisa dessas? E o Senhor Jesus, ele foi colocado no túmulo, e depois de 3 dias ele ressuscitou. Então, o homem realmente sendo enterrado, depois de 3 dias não tem como ninguém ressuscitar. Então, se o Senhor Jesus não tivesse ressuscitado, os discípulos do Senhor, aqueles discípulos realmente tão vigaristas, eles com certeza, realmente, Judas Iscariotes, ele suicidou, largando o Senhor. Então, Matias entrou no lugar dele, e dentre os 12 apóstolos, os 11 apóstolos todos morreram. E o apóstolo João, no reino do Mécio, quando estavam procurando, viram que o João Batista, ele estava como cabeça, realmente no lugar de todos os apóstolos, ele mandaram aprisioná-lo e queria matar o apóstolo João. Então mandou matar ele queimado, mas ele não morre queimado. Segundo, disse para colocar no óleo fervente, mas ele não morria. Então o rei Domiciano, ele convidou o apóstolo João para uma comida e colocou cheio de veneno, mas mesmo ele comendo na frente do rei, ele não morria. Quer dizer que não dava para matá-lo. Coloca no fogo, ele não queima. Coloca na água fervente, não queima. Coloca veneno, não morre. Então ele pensou, realmente não queria deixar ele evangelizar, então mandaram ele para uma ilha bem realmente restrita. E de lá ele escreveu Apocalipse. E ele realmente pregou para Éfeso até o final e morreu.
Então o Senhor Jesus tem morrido e ressuscitado, e isso é exato. O Senhor Jesus chamou realmente 70 realmente dos seus discípulos no total. Realmente os 70 eles morreram. Realmente a vida é algo especial. Realmente um, dois morrerem, realmente já dá para entender, mas morrer todos realmente é algo surpreendente. Realmente o Senhor Jesus, ele realmente morreu e ressuscitou. O Senhor Jesus veio com um corpo realmente tão triste, mas quando o Senhor ele estiver no segundo advento, ele virá no seu maior formato. Realmente num formato surpreendente que assustará o mundo. Então, mas por que o Senhor Jesus é especial? Por causa do seu amor. Olhem para nós. Então, nós lemos muitos livros enquanto vivíamos, nós nos encontramos com diversas pessoas, mas realmente o que me faz de especial essas coisas? É o Senhor Jesus. Ele morreu por causa de uma pessoa como eu. Então, se olharmos todos esses evangelhos do Senhor, realmente não houve nenhuma pessoa que tivesse mais amor do que o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus não olhava o formato do homem, mas ele realmente ajuda para todo aquele que busca a sua ajuda. Então vamos para Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 20. Vamos ler todos juntos. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Então o Senhor Jesus, então ele realmente não acabou, ele não quebrou, realmente não esmagou a cana quebrada como nós. Então nós recebemos todo tipo de sofrimento, realmente todas as feridas por várias pessoas, nós recebemos todo tipo de tentação do pecado, a nossa vida é totalmente escura, totalmente largada. Nós nos cansamos mais do que todas as coisas, nós estamos totalmente destruídos, devastados com este mundo, perdidos. Então, mas o Senhor Jesus disse que ele não esmaga a cana quebrada. Até o morrão que está realmente fedendo, já está para apagar, o Senhor não deixa apagar. O Senhor deseja salvar. Então realmente não esmagou a cana quebrada. Então o Senhor ele nos segurou, ele realmente nos restaurou. Então eu havia procurado realmente essa cana, quando ela cresce bem, ela foi utilizada para escrever a Bíblia. Realmente, papiro realmente foi feito da cana, de um tipo de cana. Então, se a cana ela crescer bem, ela é muito boa para escrever a Bíblia. E se a cana crescer muito bem, ela também pode ser utilizada como realmente uma bengala. E se crescer bastante essa cana também, tem como fazer flautas com ela. Se vocês ouvirem realmente o som da flauta de uma cana, realmente um som que balança o nosso coração. Então, mais uma cana quebrada, o Senhor, ele nos salvar, ele nos considerar como realmente uma flauta, ele nos utilizar como seus instrumentos, como pessoas sendo úteis diante do Senhor Deus. Então, como o homem mais importante do que a ovelha. Então, o Senhor Jesus, ele ama o homem. Então, esse grande amor. Então, realmente não existe nenhuma pessoa com esse mesmo amor. Então, quem é que pode me amar até a morte? É morrer na cruz. Então, o Senhor Jesus, ele é o Senhor Deus perfeito. Ele é o homem perfeito. Então, realmente, as pessoas que escreveram todos os evangelhos, realmente foi Mateus, realmente o publicano. João, ele é pescador de ovelhas. Lucas era médico. Marcos aparece na Bíblia também. Então, todas essas pessoas, realmente eles não têm como criar a vida de Jesus Cristo. Realmente Jesus Cristo é verdadeiro. Então, dentro da história também. Então, não havia nenhuma pessoa que tivesse o mesmo poder, realmente a mesma influência como o Senhor Jesus. O Senhor Jesus tem uma influência especial. Para toda geração, quem tem a maior realmente influência é o Senhor Jesus. Então vamos procurar Salmos 72. Versículo 17.
Vamos ler todos juntos. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar. E os homens serão abençoados neles. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. O nome do Senhor Jesus é eterno. Então este nome é realmente como o sol. Realmente o poder, realmente a influência do sol é pelo mundo todo. Realmente o domínio, a influência do Senhor Jesus é por todo o mundo. Não tem como não receber a influência do sol. O Senhor Jesus realmente é o Senhor que nos criou. Então é por isso que o Senhor ele sempre tem uma relação conosco. Então os homens por isso são bem-aventurados. Realmente toda a criação realmente é bem-aventurada diante do Senhor. Nós todos recebemos a bênção porque somos criações do Senhor. Se olharmos realmente dentre os livros, realmente o livro maior do mundo, realmente mais lido é a Bíblia. Realmente em relação à Bíblia, realmente existem mais livros no mundo escritos em relação à Bíblia do que qualquer outra coisa no mundo. Realmente o Senhor, Ele diz que todas as pessoas que realmente ouvirem da sua palavra no mundo realmente serão conduzidas pelo Senhor. Então o Senhor realmente é diferente das pessoas do mundo, Ele está fazendo um prometido especial. Então para todas as pessoas realmente que estão com o maior fardo, com cansaço, realmente venham para mim que eu vos darei cansado. Quem pode realmente falar uma palavra dessas? Então realmente eu que agora estou com grande pecado, realmente eu que estou carregando todo esse grande pecado que o Senhor realmente Ele já acabou por nós. Então o Senhor ele está dizendo, agora eu vos darei paz. Eu vos dou a vida eterna, realmente jamais vos condenarei. Então não há ninguém que possa arrebatá-la da minha mão. Então realmente eu vos dou a vida eterna. Então realmente nós conseguimos a vida eterna por conhecermos o Senhor. Então para todo aquele que ouve dessa palavra, realmente que é bem-aventurado, realmente pode ver a vida eterna, pode ter a salvação, mas é realmente uma pessoa que realmente ele tira se afasta dessa água da vida, realmente não bebe dessa água da vida que o Senhor permite, que o Espírito Santo que se aparece na Bíblia, realmente você não consegue receber a salvação. Então quer dizer que realmente é necessário você receber a verdadeira salvação do Espírito Santo. Então realmente o que o Senhor Jesus ele nos pediu é algo especial. Então Mateus capítulo 10, vamos procurar. Capítulo 10. Versículo 42. Então vamos ler todos juntos. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Então se nós pensarmos nisso, realmente é uma palavra surpreendente. Então toda pessoa realmente que der um copo de água para toda essa pessoa que se diz o profeta. Realmente, verdadeiramente, eu vos digo que ele realmente ele vai permitir realmente um grande galardão. Realmente porque o Senhor ele está dizendo realmente em toda dentro da honestidade. Realmente quem é que pode lembrar de todas as coisas participando de várias coisas na vida? Realmente, mas o Senhor ele diz que jamais esquecerá. Então o Senhor Jesus, em todos os pontos, Ele é um Senhor realmente tão especial. Então é por isso que nós consideramos o Senhor de forma pequena. Realmente esse é o maior erro. Então por isso, se olharmos em Pedro, então, aparece realmente o castigo realmente especial do Senhor. Então as pessoas que realmente consideram de forma errada o Senhor, realmente a forma que eles receberam a salvação é especial. Então, uma pessoa que realmente recebeu a salvação também, ele é um juiz. Então, realmente, o Senhor Jesus, que também é um homem, mas ele veio como juiz para diante de nós. Então, agora, realmente, com quem que eu preciso obedecer, eu preciso seguir nessa vida? Realmente, mesmo que eu pense diversas vezes, eu percebi que realmente preciso ficar ao lado do Senhor Jesus. A partir da Segunda Guerra Mundial. Realmente todas as pessoas que serviam os oficiais, que realmente tinham grande poder, realmente eles foram cortar diversas coisas, eles realmente tinham grandes dificuldades. Então realmente, mas se olharmos hoje em dia, nós trabalhamos com o presidente, nós trabalhamos dentro do Congresso, realmente é surpreendente.
Realmente quer dizer que nós agora estamos ao lado do presidente. Realmente tudo quando o Senhor Jesus estiver fazendo, nós estamos realmente aproveitando e fazendo o seu trabalho. Realmente o Senhor, quando enviou realmente para Jericó, realmente até o Bartimeu, pela primeira vez ele gritou realmente de forma realmente bem grande. Ah, Davi, filho de Davi, realmente Jesus, filho de Davi, realmente, por favor, me cure, por favor, me salve. E então, realmente, até Zaqueu que subiu numa árvore, e lá de cima ele queria ver quem era o Senhor Jesus. Ao se encontrar, ele recebeu a salvação. Então, realmente, até no tempo do diabo, realmente teve muitos momentos que o Senhor Jesus, ele foi para fazer desse trabalho. Realmente, como é uma grande alegria para essas pessoas. Então, realmente, a chance continuamente vem. Então, realmente, através de nós, qual foi o maior trabalho, o melhor trabalho que fizemos? Então, realmente, as pessoas conhecerem quem é Jesus, realmente essa é a coisa mais importante. Então, realmente, quanto mais vai se passando o tempo, mais realmente nós não vemos realmente sendo utilizado realmente a Bíblia do Senhor. Realmente, o Senhor, ele disse que ele é como se fosse um prato realmente de diamante, realmente um prato de precioso. Realmente, mas o nosso prato é como se fosse de barro. Quer dizer que realmente o Senhor, mas ele veio para dentro desse prato de barro e ele colocou algo que se tornaria o tesouro gigantesco. Então, realmente isso foi o Senhor Jesus, o Senhor fez de forma exata ou não? Será que nós queremos de forma errada ou não? Realmente isso é algo que precisa planejar muito bem e escolher. É por isso que realmente ao compreendemos que o Senhor é nosso Redentor. Então, realmente, nossos pecados serem lavados. Realmente, nós temos essa grande glória diante do Senhor Deus. Não existe nada melhor do que isso. Então, realmente, nós somos coisas do Senhor Jesus. É por isso que nós considerávamos o Senhor de forma tão especial. Nós pensamos dessa maneira. E então o Senhor, já que é um Senhor especial, então realmente Ele está falando coisas especiais a eles. Então realmente Ele está dizendo, realmente em vez de você crer no Senhor Deus, realmente creia em mim. Realmente creia em mim. Realmente Ele ordenou para todas as pessoas que trabalham realmente naquele lugar. Realmente muitas pessoas que creem no Senhor Jesus, realmente eles vivem a vida, mas eles ficam olhando, o que nós devemos fazer? Então o Senhor Jesus, ele ensinou em Lucas capítulo 9. Ele permitiu algo realmente tão especial. Lucas capítulo 9. Versículo 23. Versículo 23. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Então o Senhor Jesus, ele diz, realmente qualquer um que queira realmente me seguir, qualquer um que deseja verdadeiramente me seguir, então negue a si mesmo, e todos os dias, realmente carregando a sua cruz, realmente carregando o seu coração, ele precisa ir. Então, realmente para cada um de nós, realmente existe a cruz que foi permitida para nossas costas. Quer dizer que o Senhor, ele diz, realmente pegue a sua cruz e siga-me. Realmente para seguir o Senhor, realmente você precisa estabelecer o Senhor Jesus de forma realmente suficiente. É por isso que desde o início, realmente você servir o Senhor realmente não parece realmente um trabalho realmente tão perdido. Mas realmente o mais importante é o início quando você está ali. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículo 25. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe, se alguém vier a mim e não aborrecer ao seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer um que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. Então muitas pessoas seguem o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus disse olhando para eles. Então vocês, realmente para me seguir, juntem a quantidade necessária.
Então, porque o Senhor é especial. Fazendo esse trabalho do Senhor, realmente você precisa seguir com uma grande decisão. Quer dizer que você precisa planejar de forma correta. Quando vocês vão construir uma torre também, realmente vocês contam os gastos, vocês planejam os gastos, para realmente não parar de construir a torre no meio do processo por falta de dinheiro. Realmente o Senhor, para seguir o Senhor, para você conseguir se manter junto com o Senhor, você precisa planejar a sua vida. Então, para isso, seus pais, sua esposa, seu marido, seu filho, sua filha, seu irmão, irmã, sua vida, tudo tem que ser posto nos fundos dos gastos e precisam seguir o Senhor. E então assim você consegue seguir de forma correta. Então realmente, quem é que, mesmo perdendo todos os bens, conseguiu seguir o Senhor? Foi Jó. Jó amava o Senhor. Jó era um homem que amava o Senhor Deus. Ele seguiu o Senhor Deus. Ele colocou todas as coisas nas despesas para o Senhor. E é por isso que realmente o Senhor seguiu com ele todos os momentos. Realmente, mesmo todos os 10 filhos dele morrendo, ele disse: quem permitiu foi Deus, e quem realmente pode tomar é Deus. E ele louvou a Deus. Mesmo o corpo todo deles estando adoecido, ele não negou ao Senhor Deus. Mesmo que a esposa dissesse para ele: morra, e ele não morreu, guardou a fé. Quando nós seguimos ao Senhor Deus, realmente desde o início nós precisamos realmente calcular os fundos. Realmente mesmo que todas as pessoas sejam contra nós, nós precisamos ter a decisão de que vamos seguir o Senhor. E quando nós estivermos seguindo o Senhor já que é um Senhor muito especial. Ele é um Senhor realmente que estava no mundo para ser rejeitado. Os apóstolos foram rejeitados. Então os cristãos, enquanto estão neste mundo, não podem pensar que vão ser bem aceitos neste mundo. Os cristãos, eles realmente são a luz, são o sal deste mundo, mas precisam saber que neste mundo realmente existem toda a malignidade que matou o Senhor Jesus. Então, realmente, essa relação a esse grupo, qual grupo? O grupo que prega sobre o Jesus. Realmente, no lugar onde é pregado verdadeiramente o Senhor Jesus, realmente recebe a oposição do mundo. Por quê? Porque o diabo está lá. Realmente precisa estar preparado de ser contrariado. Vamos trocar a Bíblia. Lucas capítulo 6. Deixa eu ver se eu estou lendo certo. Lucas capítulo 6. Versículo 26. Eu irei ler. Ai de vós, quando todos os homens de vós disseres bem. Eu não li certo, não é? Não é que está imprimido errado. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem. Porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Quer dizer que existe os malignos. Quer dizer que o falso, ele realmente elogia. Então quando fala palavras boas de se ouvir para os homens, realmente é para receber a maldição. Então indo para a biblioteca, eu me assustei porque eu não havia quase nenhum livro falando sobre o fim do mundo. Realmente haviam muitos livros falando sobre o fim. Haviam muitos livros sobre o realmente segundo advento, mas eu me assustei porque não tinha quase nenhum. Então, mas receber a bênção carnalmente existem muitos. Mas sobre o inferno, sobre a vida após a morte, realmente são coisas tão sérias, mas não tem nada. Se você fala palavras realmente boas de se ouvir para este mundo, você realmente recebe essa maldição. Então você realmente pregar o Evangelho do Senhor atrás do Senhor de forma correta, com certeza vai surgir esses problemas. Então versículo 22. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Então eu estou pregando o Evangelho, mas estranhamente as pessoas odeiam. Então, porque se uma pessoa que vivia pecando realmente como um pecador até hoje, mas agora receber a salvação e ir para a igreja, ela vai ser odiada com certeza. Ela vai nos odiar. Ela vai nos afastar, porque falando, eles são uma doença, porque ficam falando que eles são justos e nós somos pecadores. Então eles querem se afastar, eles vão nos xingar, eles realmente vão colocar nosso nome como maligno. Então nesse momento,
realmente é um momento onde nós estaremos alegres, estaremos exultando diante do Senhor. Então isso é o que nossos descendentes, os vossos descendentes faziam para os profetas. Então quando segue o Senhor, você está no mesmo destino. E então a pessoa que segue ao Senhor, realmente o Senhor disse para fazer desta maneira. Vamos colocar Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, os irmãos da igreja romana, realmente eles, como aparece no versículo 9, eles têm a pobreza, eles têm a tribulação, eles não têm nada para comer. E também eles existem todo tipo de dor e sofrimento que irão receber. Então a pessoa quando não tem o que comer, ela sente realmente uma grande felicidade. Tem uma grande tribulação, tem a fome. Realmente vendo neste momento, o Senhor ele está dizendo, realmente ser fiel até a morte, porque assim vos darei a coroa da vida. Até no momento mais difícil, o Senhor disse para eles serem fiéis até a morte. Está pedindo algo especial. Então no livro de Siet, ele disse realmente sobre o chocolate. O chocolate derrete só com o sol. Então os cristãos, eles são desse jeito. Todas as coisas verdadeiras, que realmente os cristãos verdadeiros que aparecem na Bíblia, eles são soldados entre soldados, eles são corajosos do que todos. Eles eram verdadeiros soldados. Mas ultimamente os cristãos, eles realmente derretem, eles realmente se esvaziam, caem muito rapidamente. Quer dizer que nós somos realmente como chocolates. Realmente o Senhor, ele disse para nós sermos fiéis até a morte. Então, porque assim nos daria a coroa da vida. Então o evangelista realmente muito famoso mundialmente, Shetfield, ele disse que ele, em vez de realmente estragar e enferrujado, ele iria ser estragado de tanto usar. Do que você desaparecer realmente enferrujado, é melhor você se gastar totalmente. Quer dizer que ele vai gastar tudo que ele tem pelo Senhor. Então, pelo Senhor ele fez todas as coisas. E também o Senhor, ele só não somente nos pede. Mas por que ele nos pede? É porque ele nos quer realmente nos alimentar com uma coisa boa. Realmente o cristianismo não é somente para nos pedir alguma coisa. Ele nos pede, mas para nos entregar também. Por que o Senhor ele disse para nós perdoarmos? Porque nós somos perdoados. É porque nós recebemos o amor do Senhor. É por isso que o Senhor ele fala para nós amarmos. Realmente ele nos permitiu uma condição para agradecer. É por isso que ele fala para nós agradecermos. Ele quando nos pede alguma coisa é porque ele já nos permitiu algo. Então realmente o povo de Israel comeram do maná que desceu dos céus. Eles beberam a água que saía do meio das rochas. É por isso que realmente o Senhor, ele preparou um banquete no deserto. Realmente preparou a comida para eles. E durante 40 anos no deserto, o Senhor Deus permitiu um maná especial dos céus, permitiu a força a eles. E com essa força, eles vieram durante 40 anos no deserto. E eles realmente dominaram as 7 reinos da terra de Canaã. Eles dominaram os amalequitas. Quer dizer que o Senhor Deus permite o quê? Algo especial para eles se alimentarem. Então, o Senhor Jesus disse, eu sou o pão vivo que cai dos céus. Realmente, quem comer dessa vida terá a vida eterna. Então, quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, tem a vida eterna. Então, este livro é um livro especial. É por isso que quando nós recebemos a salvação, que as pessoas do mundo desconhecem, realmente nós temos a felicidade especial, nós temos um presente especial. Quando nós olhamos para o nosso passado, nós podemos ver todo esse caminho que o Senhor Jesus percorreu. Nós experimentamos algo especial chamado salvação. E o Senhor ele nos permite uma força especial.
Então, todo esse caminho que os cristãos indo, realmente o caminho que as pessoas do mundo vão, são totalmente diferentes. É por isso que o Senhor, Ele não sai nos pedindo as coisas, mas Ele nos dá a força para fazê-la. Então, Ele nos permitiu Cristo a nós. Mas será que Ele não vai nos permitir o que nós precisamos na nossa vida de fé? Ele não poupou o seu Filho. Ele se entregou realmente para todos nós. Realmente, como assim o Senhor Ele não nos permitiria o seu galardão? Realmente o Senhor nos permite todas as coisas para que possamos viver neste mundo. O Senhor Deus nos permite todas as coisas necessárias na nossa vivência. Quando nós abrimos nosso coração e ouvimos realmente com grande júbilo, realmente o Senhor Ele nos permitirá todas as coisas. Realmente o Senhor Ele está dizendo que Ele é a vida que nos alimenta, a palavra da vida. É por isso que nós precisamos nos alimentar dessa palavra. Quando essa palavra entra para dentro de nós, o Espírito pode ganhar força de uma forma sobrenatural. Realmente nós podemos evangelizar fortemente. Por isso, realmente a vivência do Senhor Jesus realmente tem um valor especial. Após recebermos a salvação, enquanto nós vivemos no meio da verdade, realmente essas pessoas vivem realmente numa vida muito especial, uma vida que tem valor diante do Senhor. Nós olhamos as pessoas deste mundo. Então todas as coisas realmente que nasceram em Adão realmente são sem valor. Realmente vivem dentro de Adão, nasceram de Adão, realmente se tornam presidente em Adão, se tornam empresários, se tornam realmente funcionários em Adão. Eles conseguem várias coisas que desejam. Mas são coisas que perdidas, que irão se queimar e sumir. Mas nós somos diferentes. Nós cristãos somos diferentes. Estamos fazendo um trabalho especial, diferente de todas as coisas deste mundo. Nós somos diferentes do trabalho que nós fazemos comparado à relação a este mundo. O trabalho é diferente. Isaías capítulo 32. Isaías capítulo 32, versículo 8. Vamos ler todos juntos. Mas o liberal projeta coisas liberais, e pela liberalidade está em pé. Então os cristãos, antes de receber a salvação, eram pecadores imundos, mas como é que eles se tornaram realmente liberais que projetam coisas liberais? Realmente como podem estar pela liberalidade em pé? Porque quando nós recebemos a vida, nós nos tornamos uma nova criatura. Nós começamos a fazer coisas especiais, com grande valor que as pessoas do mundo não conseguem fazer. Então nós somos seres especiais que fazemos coisas especiais. Então o Senhor, Ele está fazendo um grande trabalho de estabelecer a sua igreja. Então o trabalho de resgatar espíritos, o trabalho de resgatar a vida. Enquanto nós vivemos neste mundo, realmente nós resgatamos as pessoas deste mundo para que possamos levá-las ao céu. Nós estamos fazendo esse trabalho tão especial. Então os cristãos, eles estão fazendo um grande trabalho especial. E fazendo esse trabalho especial, para estes cristãos, o Senhor Ele vai permitir um grande prêmio. Então realmente um grande prêmio somente para nós. Vamos para o Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Vamos ler todos juntos. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Está dizendo que é o rei. Então, a promessa do Senhor é especial. Então vocês estarão no céu comigo. Então, eu vos darei a felicidade eterna. Eu vos darei a reencarnação da carne. Eu vos darei a vida eterna. Irá enxugar todas as lágrimas. Então vocês me verão de cara a cara. Eu vos darei o consolo eterno. Eu vos darei o prêmio eterno. As coisas que fizeram neste mundo, realmente o Senhor disse que faria restar eternamente nos céus. Vamos para o Apocalipse capítulo 22. Versículo 12 e 13, vamos ler todos juntos.
E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. O Senhor, Ele está dizendo que logo vem. Quer dizer que o Senhor, Ele está vindo para dar o galardão para cada um segundo a sua obra, conforme o quanto Ele trabalhou. Então, quem permite esse prêmio, está dizendo, eu sou o Alfa e o Ômega. O Alfa é a primeira letra no grego e o Ômega é a letra final do grego. Então o Senhor, Ele está dizendo, olhe bem na Bíblia quem eu sou. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou realmente o Senhor de todas as coisas. Eu sou o princípio e o derradeiro. Realmente eu criei todo este universo. O Senhor que nos criou pessoalmente está nos dizendo que Ele irá nos retribuir segundo as nossas obras. Realmente esse prêmio é eterno e Ele está totalmente preparado lá em cima nos céus. Então quem é que realmente vai se arrepender da sua vida? É quem estiver longe da vida do Senhor Deus que se arrepende. Até por isso que realmente antes de recebermos a salvação, nossa vida já passou. Quer dizer que agora, após receber a salvação, nossa vida precisa ser acordada. Precisa pensar profundamente na palavra do Senhor. Nós precisamos pensar profundamente sobre o Senhor Jesus. Quando nós pensamos profundamente sobre Jesus, nós precisamos pensar como é que eu vou me tornar igual a esse Senhor. Como é que eu vou considerar de forma tão preciosa, de tão grandiosa, eu vou considerar esse Senhor. Eu vou ter uma relação correta com o Senhor. Então eu estar totalmente conectado ao Senhor, esse é o caminho mais correto. Fazendo dessa maneira, eu posso viver uma vida sem arrependimentos. É por isso que uma pessoa que segue ao Senhor, o Senhor, Ele diz que vai nos permitir algo especial. Então realmente Ele vai nos permitir uma vida especial, uma vida que serve ao Senhor. Então o maior desejo nosso é quando nós estivermos diante do Senhor, possamos receber o elogio do Senhor. E então, o Senhor, Ele realmente nos faz pensar realmente quão especiais nós somos, quão preciosos nós somos. Realmente vamos orar todos juntos. Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, dentre todas as pessoas, o Senhor nos chamou para o Evangelho. O Senhor nos fez conhecer Jesus Cristo. O Senhor permitiu para que nós pudéssemos ser obedientes à sua palavra. Realmente no segundo advento, sem demora, que nós possamos receber o grande galardão, o elogio, realmente toda a glória junto do Senhor. Senhor, que nos permita para que nós possamos viver dentro do Senhor, para que nós possamos ser utilizados de forma especial no Senhor. Senhor, realmente dentro de toda a decisão, todo o planejamento da igreja, que o Senhor Deus possa permitir para que nós possamos manifestar o maior do seu trabalho. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.